Tá? Quem tá chegando aí já vai deixando o seu like, já vai ativando o sininho. Quem quiser deixar uma mensagem aí no Live Pix pode deixar também. Vai ser uma bênção, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o poder de cura que há no nome de Jesus. E para nós começar bem, vamos começar com a nossa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a ser fiéis a Ti. Nos dá a Tua graça, Senhor. Senhor Jesus, venha abençoar, Senhor, mais uma vez, Senhor, a nossa manhã, o amanhecendo na graça, que nós queremos meditar na tua palavra, Senhor, levando a tua palavra ao teu povo, aqueles que estão se levantando, os que estão se acordando agora, Senhor, aos que estão indo para o trabalho, Senhor, venha abençoar, Senhor. A todos, Senhor, que estão se despertando, Senhor, venha abençoar, Senhor. Aqueles que estão retornando do trabalho, os que estão no carro, guarda o teu povo, Senhor, livra de todo mal, livra dos acidentes, cura, dá paz, Senhor, ajuda e fortalece o teu povo, Senhor. Nos abençoa nesta manhã ao meditar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Amanhecendo na Graça. Estamos fazendo então hoje o quinto dia da série, né? O quinto dia da série, os sete poderes que há no nome de Jesus. Eu vou aqui testar o som com vocês. Eu vou aqui. Tá funcionando bem? Testar o som com vocês. Eu vou aqui. Tá, testar. Funcionando bem? Tá funcionando bem, então tudo certo. Então, pessoal, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Aqui está o nosso QR Code do Live Pix. Quem quiser nos mandar uma mensagem no Live Pix também, fique à vontade. O nosso canal não é monetizado, o YouTube não monetizou nosso canal e nós estamos aqui em mais uma manhã levando a palavra de Deus. Então, você quer deixar sua mensagem de apoio, nos ajudar, nós temos aqui a nossa Live Pix, que você pode estar nos apoiando através da Live Pix, doando o valor que você sentir no coração. Quem quiser nos ajudar também pode se inscrever no canal, pode compartilhar os nossos conteúdos, né? A gente sempre fala aqui da graça de Deus. Nós temos dentro da aba Vídeos do nosso canal, nós temos na aba Vídeos ali, hã, muitos muitos conteúdo bom, louvores, temos a série, Conheça Jesus, Experimente Jesus por 7 dias, na série Experimente Jesus por 7 dias, que você também pode conhecer dentro do canal Meditando na Graça. Temos vídeos, temos shorts, e a nossa intuito, nosso objetivo aqui é falar da palavra de Deus. Então, nos ajude curtindo, comentando, nos abençoando através da tua vida, tá bom, pessoal? Então vamos para a palavra de Deus, para nós não perder mais tempo. Hoje nós estamos então no dia 5 da nossa série, os 7 poderes que há no nome de Jesus. Nós falamos sobre o poder da salvação, nós falamos sobre o poder, nós falamos sobre o poder da salvação no primeiro dia, o poder do sangue de Jesus no segundo dia, o poder da presença de Jesus no terceiro dia, né? Ontem nós também falamos, deixa eu me lembrar aqui, ontem nós falamos do poder que há no amor de Jesus. Isso mesmo, ontem nós falamos no poder que há
no amor de Jesus, o amor de Jesus que é incomparável, né? E hoje nós estamos aqui para falar aqui do poder que há na cura, em que Jesus cura. Jesus cura, fortalece, Jesus é quem nos dá a vitória. E para nós meditar na palavra de Deus, nós vamos ler em em Isaías, livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Vamos lá. Isaías 53. Pronto. Achamos. Isaías 53, nos versículos 4 e 5, que diz assim: Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí está então a palavra de Deus que Isaías escreveu sobre Jesus. Quem era este homem que levou as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que era para nós, ele tomou sobre si. E para complementar, nós vamos ler também Mateus, capítulo 9, versículo 35, que diz assim: E percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Nós sabemos que na Bíblia existem alguns relatos, algumas pessoas que Jesus curou, que Jesus ressuscitou. Nós temos a mulher do fluxo de sangue, nós temos Lázaro que Jesus ressuscitou após estar morto há 4 dias, né, pessoal? Nós temos vários relatos de Jesus, mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 9, versículo 35, que Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, a Bíblia contém algumas histórias, mas elas não são a totalidade das curas que Jesus realizava. Jesus curou muito mais do que está nos registros bíblicos. Os escritores eles fizeram um compilado das histórias mais impactantes que havia naquela época. Eles fizeram um compilado das histórias que mais fizeram diferença naquela época. E por isso que a gente hoje vai falar do poder que há de cura no nome de Jesus. Há um poder curador em Jesus Cristo. Há um poder curador na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, geralmente quando a gente fala em cura, a gente traz à nossa mente sobre doenças físicas, mas Jesus não curou só o corpo, né. Jesus, Deus, ele era o próprio Deus na terra, então ele sempre viu o ser humano de forma integral, e que como é o ser humano de forma integral? O ser humano em forma integral ele é corpo, alma e espírito, né? O corpo é onde está o nosso físico, que é o nosso corpo. A alma é onde estão nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, nossa vontade, né? A nossa mente está na alma. Mas o espírito é a parte que se relaciona com Deus, né? Então, o pecado afetou essas 3 áreas e nós precisamos alcançar, entender que nós somos essas 3 dimensões. Jesus não veio apenas para aliviar dores temporais, mas ele veio para restaurar completamente o homem. Jesus tem o poder de curar o corpo, né? Então nós vamos falar primeiro sobre
esse Jesus que cura o corpo. No texto bíblico em Mateus 8, 16 a 17 diz assim: "Lhe trouxeram muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos", né. Então Jesus curou cegos, fez surdos ouvir, fez paralítico andar, purificou leproso, ressuscitou mortos. Esses milagres revelam que nenhuma enfermidade está acima da autoridade de Jesus. Ou seja, quando Jesus mandava, acontecia, né? Jesus não era aquele médico que dava um tratamento. Jesus não era aquele homem que dizia, ó, depois daqui um tempo tu vai ver os resultados. Não, Jesus curava no ato, na hora. Então Deus continua curando, ele pode agir instantaneamente, né? Ele pode. Nós orarmos e na hora sair a dor, nós orarmos e Deus e Jesus curar na hora, nós orarmos e Jesus usar a mão do médico, né? Nós orarmos e durante um processo, né, haver um processo de cura, a dor começa a diminuir e Deus cura. E toda a cura verdadeira tem a sua origem em Deus, né? Toda a cura verdadeira, ela tem a origem em Deus. Mesmo as curas feitas através da medicina, a cura ela começa, né, ela tem a permissão de Deus, mesmo quando a pessoa nem conhece a Deus, mas ela usa da medicina, ela usa de outros meios e Deus permite aquela cura e Deus ajuda naquele processo, mesmo sem a pessoa saber, porque ele continua sendo o médico dos médicos, né. Então Jesus ele curou primeiramente o corpo, né, ele curou cegos, ele curou leprosos, né. Existe a parábola dos 10 leprosos, em que os 10 leprosos, eles já tinham eles já estavam com tudo perdido, mas eles decidem encontrar Jesus Cristo, ir de encontro a Jesus Cristo, e os 10 são curados, né. Nós temos o cego Bartimeu que clamava: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim", e ele não se calou, e na sua intenção de chamar a atenção de Jesus, mesmo contra a multidão, ele vai e ele consegue a sua cura. Jesus tem o poder para curar a alma, né? Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes a ferida. Salmo 147, versículo 3. Então, existem dores que nenhum exame consegue identificar. Sabe qual dores que nenhum exame consegue identificar? Traumas, rejeição, culpa, ansiedade, medo, amargura, solidão, essas são dores da alma. Essas são dores que estão lá dentro, que fazem doer mais do que se fosse uma dor no corpo. Então essas dores da alma, elas são dores invisíveis, né, mas totalmente desconhecidas por Cristo. Um exemplo disso foi Maria Madalena, que ela foi restaurada de um passado marcante por sofrimentos. Pedro foi curado da culpa. Ó, hoje estamos. Ô, irmã Geilza, está aí, que bênção, que bênção. A irmã Geilza está pedindo a oração por a sua família, né? Ela tem a sua filha, a Maria Vitória, e nós estamos orando por ela, né. E ela está agora pedindo aqui oração pela sua família, a irmã Geusa, que é lá do Nordeste. Você que quer deixar sua mensagem aqui, pessoal, pode ir colocando, tá, a gente vai ler. A gente só não vai ler as mensagens, né, que às vezes as pessoas se acordam esse horário da manhã para vir xingar a gente aqui. Eu não entendo isso, né. Se não está gostando do conteúdo, é só mudar de canal, mudar do que está vendo, né, que tem gente que não gosta de nós, começa a xingar ali, então xingamento a gente não vai ler. Mas aqueles que querem colocar aqui da onde estão falando, com certeza vai ser uma bênção. Tá bom, pessoal? Então Jesus, ele cura o corpo, Jesus, ele cura a alma, e Jesus, ele cura o nosso espírito. Quer ver? Efésios capítulo 2 versículos 1 a 5 diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então a maior enfermidade da humanidade não é física, ela é espiritual. E o pecado separou o homem de Deus, né? O homem separou, o pecado separou o homem de Deus de tal forma, né,
que Cristo veio reconciliar o pecador com o Pai, né. Mas Jesus está falando aqui, ó, que a irmã Maria Vitória vai fazer uma tomografia, pois está sentindo dor no lugar onde foi feita a biópsia. Vamos orar, irmã Gilza, creia que hoje nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre o Jesus que cura o corpo, a alma e o espírito, né? Então uma pessoa pode ter saúde, ela pode ter prosperidade e ela pode ter sucesso, não precisa faltar nada para ela, mas ainda assim todos nós nascemos doentes espiritualmente, mortos para com Deus, porque esse é a herança do pecado que Adão deixou para nós. Então, somente com Jesus nós podemos regenerar esse espírito caído, e nós precisamos de Jesus para nós poder ter se comunicar com a nossa alma. Ou seja, o que eu quero explicar para você, deixar bem claro, o teu espírito precisa se comunicar com Deus, tá? Mas eu quero falar uma coisa bem interessante para você. Os teus pensamentos, as tuas opiniões próprias, aquilo que você pensa em ser, esse ser ele faz parte da tua alma, né? E você precisa entender que há dentro de você, além desses pensamentos, há um espírito. Você é muito mais do que você pensa ser. Você tem um espírito e esse espírito quer se comunicar com Deus. E muitas vezes nós ouvimos a voz do Espírito e nós não obedecemos. E muitas vezes nós ouvimos a voz de inimigos e esse nós fizemos aquilo que ele coloca em nossa mente. Porque o diabo ele consegue só atacar a nossa mente, mas ele não conhece os nossos pensamentos. O único que conhece os nossos pensamentos é Deus, o nosso Criador. Por isso nós precisamos estar atentos. Por isso nós estamos estar atentos naquilo que nós estamos obedecendo, naquilo que nós estamos seguindo. Porque a pessoa, quando aceita Jesus, quando recebe Jesus, a Bíblia diz que ela morreu para este mundo, mas ela vive para Cristo. E se nós vivemos e ressuscitamos em Cristo, a partir de agora nós temos uma nova vida e nós não vivemos mais para os nossos prazeres, mais para as nossas aquilo que nós achamos bom para nós. Nós vivemos para Jesus, nós vivemos para Cristo. E Jesus, ele não trata somente o sintoma, né? Jesus não trata somente o sintoma, ele trata a raiz. O que é isso? Um sintoma, vamos fazer um exemplo aqui. Eu posso ter algo estragado em cima da minha mesa e começar a juntar mosca. E o que que é, tratar o sintoma? É eu tentar espantar as moscas, né. Eu ficar ali tentando espantar as moscas e as moscas, saem por um momento, de repente elas voltam. Por que que não está resolvendo o problema? Porque eu não tratei a raiz do problema, que é aquela coisa podre, uma comida velha, algo podre que está em cima da mesa que eu preciso limpar. Então, Jesus tratava primeiro a raiz e depois ele tratava o sintoma. Exemplo disso está em Marcos, no capítulo 2, versículos 1 a 12, que diz assim: Quando o paralítico foi colocado diante de Jesus, todos esperavam por um milagre físico, mas primeiro a palavra de Deus foi assim. Jesus disse para ele: Filho, os teus pecados estão perdoados, né? E aí os fariseus, aqueles que estavam acompanhando ali aquela cena, eles falaram: "Mas quem é este homem quem é este que tem poder para perdoar pecados? Será que ele está se achando que é Deus?" E não sabiam eles que eles estavam diante do próprio Deus, do próprio Criador, mas eles não receberam a Jesus como Deus, como Criador. Eles achavam que Jesus era um perturbador, um maluco que estava falando. Então Jesus disse para que vocês entendam que a autoridade de Deus em mim, tanto no céu quanto na terra, eu falo a esse paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Então Jesus primeiro ele perdoou os pecados e depois ele levantou do leito, né? Então ele tratou na raiz do problema, porque às vezes nós
nós estamos no pecado e nós achamos que vamos conseguir alguma coisa. E às vezes aquele pecado, um exemplo, nós estamos com uma falta de perdão, nós não perdoamos alguém que nós amamos, e aquela falta de perdão está gerando um câncer em nós, está gerando uma doença em nós, né? Mas a salvação, ela é indispensável. Jesus quer nos salvar a nossa alma, nosso corpo, nossos sentimentos disso, de nós ter que viver nesta vida cheia de aflição, cheia de doença. Ele quer nos curar, Jesus quer nos curar, né? Muitas vezes queremos apenas que Jesus resolva os nossos problemas e que Jesus não transforme a nossa vida inteira. O que que é isso? Muitas vezes a pessoa precisa de uma cura. Ela precisa dela cura, e para ela o que importa é que ela cura. Aí Jesus curou, ah, tá beleza, agora tranquilo, Jesus só queria cura, mas não teve uma transformação de vida. Ela não recebeu Jesus no coração. Ela não procurou saber o que que Jesus quer dela. Ela não procurou saber qual é a vontade de Jesus para a vida dela. Essa é a maior cura, né? Porque a fé nos aproxima do médico dos médicos. Nós precisamos ter fé, nós precisamos crer, né? A mulher dos fluxos de sangue, registrado lá em Marcos 5:25 a 34. Essa mulher, ela teve um fluxo de sangue, ela teve hemorragia por durante 12 anos. 12 anos, né? Ela gastou tudo que ela possuía, ela consultou diversos médicos, ela não encontrou solução. E é interessante que nessa mesma história vai se cruzar com a história de Jairo, porque Jesus está indo para a casa de Jairo curar a filha de Jairo. A filha de Jairo, sabe que idade tinha a filha de Jairo? 12 anos. Ou seja, há 12 anos, ali nascia na casa de Jairo uma menina. E há 12 anos, aquela mulher começava a padecer daquela doença do fluxo de sangue, da sua hemorragia. E a gente sabe que pela lei judaica, quem estava doente, quem tinha hemorragia, era excluído da sociedade, não podia viver em sociedade, por causa que era a lei mosaica. E se você for entender, essa lei ela foi instituída por uma proteção de Deus, porque naquela época não existia uma medicina avançada. Então, para Deus, Deus fez essa lei lá no tempo de Moisés e ainda valia no tempo de Jesus. Então, essa mulher começou a sofrer, sofria 12 anos. E Jairo também, nesses 12 anos, teve sua filha. E de repente, Jesus está a caminho da casa de Jairo para levantar aquela menina da cama, mas uma mulher tem uma ousadia de tocar em Jesus. O que que eu aprendo com isso, meus queridos? Tem muitas pessoas, como aqui está a irmã Geilza, ela está intercedendo pela sua filha. Ela está fazendo como Jairo, ela está intercedendo, ela está pedindo para Deus, ela está buscando pela filha dela. Não é a própria filha que está aqui, mas a mãe está aqui pedindo pela filha. Assim também estava Jairo conduzindo Jesus para a casa dele. E também nesse mesmo inteirinho vem essa mulher e toca na orla do manto, porque ela pensou assim: se eu tocar só na orla do manto, eu não vou deixar ele impuro. Mal sabia ela que Jesus era o contrário, não era o impuro que tocava nele que se tornava impuro, era o impuro que toca nele e se torna puro. Jesus é transformação, Jesus transforma a sua vida. Quando ela toca na pontinha do manto, no manto tinha algumas cordinhas no manto, e ela toca naquelas cordinhas do manto que ela consegue tocar. Sai virtude de Jesus e a hemorragia cessa na hora, e ela sente-se curada, e Jesus para porque ele não viu quem lhe tocou, e Jesus diz: "Quem me tocou?" Aí os discípulos dizem: "Mestre, nós temos uma multidão aqui, todo mundo está te tocando." "Não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude." Então, ele para, ele está indo para casa de Jairo, ele está indo resolver um problema, mas essa mulher para Jesus no meio do caminho. Pela sua necessidade, ela teve esta fé de tocar em Jesus, ou seja, ela mesma estava doente, ela mesma estava precisando, e ela mesma procura Jesus e toca em Jesus. E muitas vezes o que nós precisamos fazer é insistir em tocar em Jesus.
As pessoas hoje se sentem impuras, se sentem pecadoras e elas acham que Jesus não irá recebê-las. As pessoas dizem: eu preciso primeiro parar de fumar, eu preciso primeiro parar com meus pecados, eu preciso primeiro parar. Quando eu parar com meus pecados, eu vou procurar Jesus. Não! Você deve procurar Jesus, não importa o teu pecado, você precisa procurar a graça, você precisa procurar Jesus, você precisa transformar a sua vida. Você precisa ter uma vida transformada pelo poder que há no nome de Jesus, porque Jesus quer nos curar. Todos nós padecemos de alguma doença, se ela não for física, ela é na alma, se ela não é na alma, ela é espiritual. Então nós precisamos curar. Muitas vezes falta de perdão. Por que que você não perdoa teu pai? Por que que você não perdoa tua mãe? Por que que você não perdoa o teu marido, tua esposa? Às vezes é tão fácil perdoarmos os estranhos, e por que que nós não perdoamos aqueles que estão dentro da nossa casa? Por que que guardamos mágoas? Por que que guardamos, ressentimentos daquilo que passou? Se Jesus disse para nós perdoar, e perdoar é uma decisão. E a falta de perdão nos deixa doente, muitas vezes até fisicamente. A alma está doente, a alma doente adoece o corpo. A alma doente adoece o corpo. Guardem esta palavra, né? Então, ela sofreu, esta mulher, durante 12 anos, gastou tudo o que possuía, consultou com todos os médicos que ela podia consultar e não encontrou solução. Mas quando ela tocou em Jesus, ela foi na hora, ela foi curada. E muitas vezes é isso, a porta certa é Jesus para a tua vida, né? E Jesus declarou para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Quer dizer que Jesus não estava curando apenas a sua ferida física, Jesus estava salvando aquela mulher. A tua fé te salvou. A fé não manipula Deus, a fé nos leva a confiar plenamente na vontade e em seu poder. Mas a cura definitiva, nós só vamos ter cura definitiva o dia que nós chegarmos a Jerusalém Celestial. Aí nós não vamos mais passar por nenhuma dor, porque aqui na terra nós sempre vamos ter uma algo nos tentando nos atingir o nosso corpo físico, sentimentos querendo dominar o nosso corpo. Por isso que todo dia nós precisamos ter uma medida de Jesus na nossa vida. Todo dia nós precisamos buscar Jesus. Todo dia nós precisamos estar na presença de Jesus. Nós precisamos de uma dose desse remédio. Jesus é um remédio, Jesus é o tratamento, e é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Nós não precisamos fazer como muitos que só buscam Jesus quando já foi tudo, quando o médico já deu já deu o diagnóstico que não tem cura, quando já não tem mais saída, as pessoas procuram Jesus. Mas não, hoje você está aqui e você pode procurar Jesus. Jesus está aqui através dessa live. Jesus está falando com você. Você que está parado, que está desanimado, você que está triste, está magoado, está doente na alma. Jesus quer te curar. Jesus quer te curar. Você não precisa viver magoado, viver triste, se achando pequeno, se apequenando, achando que as pessoas não merecem o teu perdão. Não, se liberte desses sentimentos. Receba Jesus no teu coração. Decida perdoar nesta manhã. Decida fazer a diferença na tua vida nesta manhã. O nosso horário tem chegado e eu quero orar por você que está doente. Se alguém mais está aqui que quer uma oração por alguém que está doente, como a irmã Geilza, nós estamos orando pela Maria Vitória, sua filha, e nós estamos pedindo para que Deus cure, para que Deus transforme a vida da Maria Vitória, e que mais do que a cura no corpo dela, que ela tenha Jesus no coração, que ela seja transformada e que ela leve esse Jesus para mais pessoas, porque é isso que Jesus faz. Quem verdadeiramente recebe Jesus, ele quer mostrar Jesus para os outros, ele quer falar de Jesus para os seus colegas de trabalho, ele quer falar de Jesus para as pessoas que ele conhece, ele quer falar de Jesus. Então,
Mais alguém quer oração? Escreva aí de que cidade você está falando. A irmã Geusa escreveu aqui, amém, eu creio. Que bênção, irmão Geusa. Eu tenho certeza que nós vamos testemunhar um grande milagre. Depois eu quero que a senhora, nas próximas lives, nos mantenha informado aqui de como está a situação da Maria Vitória, que eu creio que Deus já deu vitória para vocês, né? Que Deus já deu vitória. Que apenas creia e tem coisas que são assim mesmo na vida, é com dor, é com sacrifício, mas no final vem a vitória. Vamos orar então por todos os doentes, todos os que estão enfermos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, com essas cerca de 6, 7 pessoas que estão ao vivo, mas eu tenho certeza, Senhor, que terão muitas pessoas que estarão vendo, Senhor, esse conteúdo que ficará gravado. E eu quero, Senhor, que através do teu poder, do teu Espírito Santo, da tua palavra, pelo poder que há no teu nome, Senhor, que essas pessoas sejam curadas, curados do seu corpo, curados da sua alma, curados, Senhor, do seu espírito, pois somente o Senhor é o médico dos médicos, somente o Senhor tem o poder de curar, de transformar as vidas, de tirar as pessoas do pecado, de fazê-las elas enxergarem que elas não são, Senhor, um objeto do acaso, mas que elas são teus filhos e que elas venham se ter comportamento de filho, que elas sejam amadas, que elas sejam, Senhor, buscadas, alcançadas através do teu nome. Eu creio, Senhor, que haverá transformação, eu creio que haverá cura, eu creio que haverá milagre, eu creio que através dessa live o Senhor está liberando cura, aqueles que buscam cura na corpo, aqueles que buscam cura na alma, aqueles que buscam cura no seu espírito, o Senhor venha curar, venha salvar, venha libertar. Salva, Senhor, o teu povo, guarda o teu povo, a todos aqueles que pedem em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus pela tua vida nesta manhã. Eu sinto que Deus está curando, que Deus está salvando, que Deus está libertando muitas pessoas através da nossa live aqui. E eu quero te pedir, busque ao Senhor, busque ao Jesus da Bíblia, busque ao Jesus que está na Bíblia, busque uma igreja bíblica, uma igreja que fale de Jesus, uma igreja que fale do amor de Jesus verdadeiramente. Eu creio que Deus está curando, que Deus está libertando. Nós temos uns minutinhos ainda aqui e eu quero agradecer a todos vocês, tá? A todos vocês aqui do canal. Chegamos aos 36 mil inscritos, tá? E nós somos gratos a Deus. Eu quero fazer um reconhecimento aqui a todos que têm se dedicado, acordado cedo. Eu sei que é um horário complicado. Nós aqui que moramos no Palmeira das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, é muito frio. É ruim acordar no inverno, não é nada bom, mas a gente luta, vence a carne e a gente vem aqui para frente da tela trazer essa palavra para você. E eu quero que você nos ajude divulgando o canal. Nós temos projetos para crescer o canal. Eu tenho projetos aí para nós ter um podcast, para nós ter mais conteúdo aqui no canal. E para nós ter mais conteúdo no canal, nós precisamos do teu apoio, nós precisamos da tua ajuda. Seja oração, seja você se inscrevendo, seja você deixando o seu like, seja você nos abençoando através da Live Pix aqui também, seja de qual forma for, pessoal, tá? O canal não é monetizado, o YouTube não nos monetizou, o YouTube entende agora que quem fala da Bíblia está reutilizando conteúdo. Então eu nem tentei mais, porque o objetivo aqui não é dinheiro, pessoal, não. O objetivo aqui é falar do amor de Deus. Quem nos ajudar, amém. Quem nos ajudar, nós vamos continuar fazendo igual. Nós não estamos aqui, nós não somos profeta de Pix, nós não vendemos o evangelho, porque o evangelho não pode ser vendido. Ele é a própria palavra de Deus. A gente só faz um trabalho sincero aqui na presença do Senhor. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesta manhã. Eu senti que Deus tem curado, que Jesus tem salvado, que Jesus está nesse projeto. E eu sempre falo, se nós alcançarmos uma vida, se uma vida for transformada para Jesus, com certeza todo o nosso trabalho de 3 anos que temos já aqui no YouTube não foi em vão, mas eu creio que pela misericórdia de Deus, ele irá alcançar mais vidas. Então, compartilhe o conteúdo, nos ajuda a divulgar,
nas nossas plataformas ali do YouTube tem o nosso e-mail também. Quem quiser nos deixar um e-mail, nos contando a sua história, nos procurando, contando se que foi transformado, que recebeu uma palavra através do canal Meditando na Graça, é canal Meditando na Graça, né? Sem ser cedilha, então vai ficar canal Meditando na Graca, né? Para escrever no e-mail lá, @gmail.com. Você pode mandar aí a sua mensagem, pode mandar aí a sua história, nos contar há quanto tempo você tem estado aqui no canal, tá bom, pessoal? São 6:01 da manhã. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. Estamos encerrando essa live. Mais alguém aí quer se manifestar? De que cidade está falando? Vamos deixar mais um minutinho aí. A quem quiser se manifestar, de que cidade está falando, nós vamos falar aqui de que cidade está falando. Nós já vamos encerrar a live. Mas então, pessoal, muito obrigado. Grato a Deus por a vida de cada um de vocês. Irmã Geilza, já deixou seu amém, mas Geusa, nossa guerreira aqui, que sempre está conosco. Com certeza, irmã Geusa, tenha certeza que Deus já lhe deu vitória. Em nome de Jesus, amanhã, nosso sexto dia, nós estaremos falando sobre o poder da glória de Jesus, sobre o poder do nome de Jesus, o poder da sua glória. E eu quero convidar você amanhã, a partir das 5:30 da manhã, pouquinho antes, nós já estaremos aqui iniciando a nossa live, a nossa oração e trazendo a palavra de Deus, a palavra que transforma. Fiquem com